E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Maurício Mendes, professor de matemática, e estou trazendo para vocês hoje aqui uma aulinha sobre operações com radicais, é isso aí mesmo. Mas antes eu já queria dizer para você o seguinte, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e para começar, roda a vinheta. Então pessoal, operação com radicais. Nós vamos começar falando sobre adição e subtração. E para a gente falar de adição e subtração de radicais, a gente só tem que prestar atenção numa coisa. O que que é? Se eles têm o radicando e o índice iguais. Vamos lá? Então, adição e subtração, a gente precisa que eles sejam semelhantes. E radicais são semelhantes quando o seu índice e o seu radicando são exatamente iguais. Olha só. Reduza a um só termo a expressão 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 menos 8 raiz de 3 mais 4 raiz de 3. Vamos observar o seguinte, todas elas são raízes quadradas. Como que eu sei disso? O índice não está aparecendo, significa que ele vale 2. Né? A raiz ela tem aí dos índices 2 para cima, né? 2 não precisa aparecer, lembrando que 1 e 0 não existe, né? Aqui dentro dos nossos números reais. E o que acontece? Se tiver um númerozinho aqui, ela é de outro índice. Se fosse 3, se fosse 7, se fosse 5, seria diferente. Mas não é. E o radicando 3, 3, 3 e 3. O que a gente faz então? Eu vou somar a parte aqui da frente, né? Porque isso aqui é 10 vezes raiz de 3, 5 vezes raiz de 3, menos 8 vezes raiz de 3 e 4 vezes raiz de 3. Então eu só preciso fazer isso aqui, gente, olha só. 10 mais 5 menos 8 mais 4 vezes raiz quadrada de 3. 15, aqui menos 8 é 7, 7 mais 4 é 11. Então a resposta aqui para a nossa adição seria 11 raiz de 3. Bem simples, né? Eu vou apagar aqui e vou trazer mais exemplos. Então vamos lá pessoal, mais alguns exemplos aqui, olha só. Eu tenho 2 raiz cúbica de 7 menos raiz cúbica de 7 mais 8 raiz cúbica de 7. Bom, índice e radicando são iguais. Eu só preciso pegar aqui então a parte da frente, né? E somar e subtrair. Olha só, aqui não tinha ninguém, eu considerei como 1. Menos raiz de 7, então, menos raiz cúbica de 7 é menos 1 aqui. Vezes raiz cúbica de 7. 2 menos 1 é 1. E 1 mais 8 é igual a 9 raiz cúbica de 7. Beleza? Bem simples, né? Eu só preciso olhar o que? Olha só. Eu tenho aqui agora, ó, índice 2 radicando 2. Índice 5 radicando 6. Índice 5 radicando 6. Índice 2 radicando 2. Eu só vou juntar aqui os semelhantes, olha só. Vai ficar assim. Raiz de 2 mais 10 raiz de 2 menos raiz quinta de 6 mais 9 raiz quinta de 6. Bom, aqui eu tenho 1 mais 10. Já vou colocar o valor direto, vocês já entenderam o que acontece aqui. 11 raiz de 2. E aqui menos 1 com mais 9 é mais 8 raiz quinta de 6. Como eu tenho agora aqui índice e radicando diferentes, eu não posso mais somar ou subtrair elas. Por isso que a minha conta encerra aqui. Beleza? Vamos olhar aqui embaixo. Raiz sexta de 5 mais raiz sexta de 5 mais, olha só, 8 raiz sexta de 5 menos 3 raiz quinta de 5 mais 10 raiz quinta de 5. Ah, os radicandos são todos iguais, mas a gente tem que prestar atenção que tem 3 índices iguais e 2 índices diferentes. Então a gente vai fazer aqui
essas 3 e essas 2. Bom, olha só, aqui ficaria 1 mais 8, raiz sexta de 5. E aqui ficaria menos 3, né? Menos 3 mais 10, raiz quinta de 5. Então aqui daria 10 raiz sexta de 5, menos 3 mais 10 é 7, raiz quinta de 5. Beleza? Então eu tive que olhar ali, ó, o radicando igual, mas índices diferentes, eu não posso somar. Só quando radicando e índice for exatamente igual, beleza? Vamos olhar agora a multiplicação e divisão? Então, pessoal, olha só. Multiplicação e divisão de radicais. Vamos ver primeiro aqui a multiplicação. A gente precisa lembrar somente de uma propriedade da radiciação, que diz o seguinte, que a raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Ou seja, a gente pode multiplicar, a gente pode separar essa multiplicação aqui de dentro em duas raízes de índices iguais. E se a gente for olhar então pela propriedade simétrica da igualdade, ela diz então que o contrário também é verdade. Ou seja, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. Se eu tenho uma multiplicação de duas raízes de índices iguais, eu posso juntá-las em apenas uma raiz com o mesmo índice. Presta atenção, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7. O que eu posso fazer? Raiz quadrada de 2 vezes 7. Ou seja, raiz quadrada de 14. Simples, né? E aqui embaixo, raiz cúbica de 6 vezes raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Os nossos índices são iguais, e isso que importa. Eu vou apenas fazer o seguinte, olha só. Raiz cúbica de 6 vezes 5 vezes 2 vezes 3. Que vai ser igual a raiz cúbica de 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60, vezes 3, 180. Beleza? Então, isso aí, ó. Eu só preciso olhar o índice, é igual, eu consigo juntar as multiplicações tudo dentro de um radicando só. Resolvo essa multiplicação. E se tiver mais alguma coisa para fazer, se eu conseguir ainda reduzir de alguma outra forma, depende do que o exercício me pedir, eu continuo realizando aqui as minhas contas, beleza? Aplicando propriedades e tudo mais. Eu vou trazer mais alguns exemplos de multiplicação aqui para vocês. Vamos lá? Trazendo agora aí o princípio multiplicativo. Aqui agora eu vou precisar aplicar o princípio distributivo da multiplicação. O que seria isso? Olha só, eu tenho aqui o 5 multiplicando esse e multiplicando esse, raiz de 5, né? Então vamos lá, vai ficar assim, ó. 3 raiz de 2 vezes raiz de 5. Raiz de 5 aqui, nós temos depois um menos. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Certo? É menos raiz de 5 vezes raiz de 5. Vamos lá, olha só. Nós vamos ter isso aqui então, ó. Todos os índices são iguais. Temos raiz de 3. Temos 3 vezes 2 vezes 5. Por que eu não posso juntar esses aqui? Porque eu tenho aqui uma subtração. Né? Então eu precisaria resolver essas multiplicações antes de resolver essa subtração. Beleza? Então nós vamos ter o seguinte aqui, ó. Menos raiz quadrada de 5 vezes 5. Bom, aqui daria 3 raiz de 10 menos raiz de 5 ao quadrado, ou raiz de 25. A gente sabe que isso dá para extrair. Nós teríamos aqui então, vou trazer para cá, 3 raiz de 10 menos 5. Dá para resolver mais alguma coisa? Eu posso subtrair aqui? Não posso, porque não tem aqui radical, né? Não tem raiz aqui semelhante, né? Então o que acontece? A minha conta encerra aqui.
a minha conta, o resultado é 3 raiz de 10 menos 5. Eu não consigo fazer mais nada aqui. Eu encerro ela. Tranquilo? E se fosse aqui? Aqui também é a propriedade distributiva, só que é o seguinte, ó, raiz de 6 vai multiplicar a raiz de 6 e vai multiplicar também aqui menos 5 raiz de 7. E depois eu vou ter aqui, ó, 2 raiz de 7 multiplicando raiz de 6 e depois aqui 2 raiz de 7 multiplicando menos 5 raiz de 7. Então vamos lá, olha só, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Vamos começar aqui, ó. Raiz de 6 vezes raiz de 6. Aqui menos 5 raiz de 7 vezes raiz de 6. Aí nós temos o seguinte, ó, mais 2 raiz de 7 vezes raiz de 6. E temos aqui menos 5 raiz de 7 vezes 2 raiz de 7. Fiz as multiplicações, ó, respeitando aqui o sinal, né, gente, ó. Até coloquei o que tem um sinal negativo aqui na frente, pra gente já entender. Beleza? Olha só. O que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui raiz de 6 vezes raiz de 6. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6. Agora aqui eu vou ter o seguinte, ó. Menos 5 raiz de 7 vezes raiz de 6. 7 vezes 6. Vou ter aqui, ó, continuando. Vamos lá. Nós vamos ter assim, então, mais 2 raiz de 7, raiz de 6. Aqui, vamos lá, 7 vezes 6. E vamos ter aqui, ó, menos 5 vezes menos 2, menos 10, né? Eu não continuei aqui, gente, ó, porque chegou um sinal de menos. Eu só posso se fosse juntar tudo dentro desse, se fosse continuar multiplicações. Como eu tenho um sinal de menos aqui, eu vou fazer agora o 5 vezes o 2, menos 10, e aqui, raiz de 7 vezes raiz de 7, a raiz de 7 ao quadrado. Beleza? Então vai ficar da seguinte maneira, olha só. Vai ficar assim, ó. Corta, corta, extrai. Aqui vai ficar menos 5 raiz de 42 mais 2 raiz de 42. Olha só, temos aqui índice e radicando iguais. Podemos depois aplicar aqui a soma e subtração, né? E temos aqui menos 10 raiz de 7 ao quadrado. A gente corta, corta e temos aqui então 7. Bom, vamos ter o seguinte, ó. 6 menos 5 com mais 2, menos 3 raiz de 42. Por que que eu somei aqui? Porque eu tenho índice e radicando iguais, eu posso fazer isso. E aqui menos 10 vezes 7 é menos 70. Bom, menos 70 daqui com o 6 daqui fica menos 64 menos 3 raiz de 42. Beleza? Por que que eu não posso juntar aqui, ó, esse e esse? Eu posso juntar o 6 com menos 70, mas não posso juntar aqui. Porque aqui, ó, o 6 e o 70 não estão multiplicando ninguém. Então não atrapalha em nada, né? Mas eu não posso resolver essa subtração entre eles antes de ter resolvido a multiplicação que existe entre o 3 e o raiz de 42. Dá uma olhadinha aí, ó. Se quiser, copia, tira um print aí, que a gente vai continuar aqui. Então aqui, pessoal, divisão agora de radicais. A gente precisa lembrar da propriedade que é a seguinte. Ela fala que a raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Parecido com a multiplicação, só que agora a gente está dividindo a divisão, entendeu? Dividindo a divisão, separando ela em duas raízes de índice igual. O importante é que o índice permaneça igual.
Então, aplicando aqui a propriedade simétrica, olhando pela propriedade simétrica da igualdade, então a gente pode dizer também que a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A sobre B. Assim como a gente pode separar em duas, a gente pode pegar duas e juntar em uma, desde que os índices sejam iguais. Olha só, raiz de 40 dividido por raiz de 5. Bom, toda fração é uma divisão, então eu posso representar isso aqui da seguinte maneira. Raiz de 40 sobre raiz de 5. Aplicando aqui a minha propriedade, eu vou ter o seguinte. Raiz de 40 sobre 5. Raiz de 40 sobre 5, 40 dividido por 5 é 8. Beleza? Terminou aqui? Ainda não, por quê? Porque o 8 eu consigo, né, fatorar ele aqui, decompor em fator primo. Eu consigo transformar ele no seguinte, em raiz de 2 ao quadrado vezes 2. E eu consigo extrair daqui de dentro um 2. E eu concluo aqui dizendo, da maneira mais simples possível, mais reduzida, de que a resposta é 2 raiz de 2. Raiz de 8 e 2 raiz de 2 tem o mesmo valor. Porém, aqui é a forma mais reduzida que eu posso apresentar. O que eu fiz? Coloquei as duas aqui na forma de fração, a divisão, juntei em um radical só, né? Tínhamos dois radicais de mesmo índice aqui, juntei numa raiz só, resolvi a divisão, fiz uma decomposiçãozinha aqui e simplifiquei a minha raiz. Aqui, raiz sétima de 104 dividido por raiz sétima de 2. Olha só, é a mesma questão, gente, sobre raiz sétima de 2. Eu vou juntá-las em uma única raiz sétima de 104 dividido por 2. Fazendo essa divisão, eu vou ter aqui então raiz sétima de 52. Bom, será que eu consigo simplificar? Né? Gente, eu acho que não, né? Porque olha só, 52 dividido por 2, dividido por 2 e depois dividido por 13. Então eu não consigo juntar aqui 2 elevado a 7 para me fazer, né, essa simplificação. Então eu concluo que o resultado disso é raiz sétima de 52. Beleza, pessoal? É isso aí, não tem mais segredo nenhum. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e eu espero vocês aí nas próximas aulas. Valeu?